Já estão no ar, estão me avisando aqui no ouvido, através da tecnologia. No site do Climatempo. É só entrar no Google e colocar climatempo.com.br e teremos a transmissão ao vivo do debate. Tá? Vocês vão começar a chamar as pessoas? Samuel? Palmas para o Samuel, por favor. Francisco? Palmas para o Francisco. Bom. Malu Ribeiro. Cadê a Malu? Eu não vi a Malu ainda. Está lá em cima? Está vindo? Então, enquanto a Malu não chega, Tiago está por aí? Também está lá em cima? Tiago, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Vamos esperar só a Malu. Deixa eu falar também, para ninguém sair, porque tem um sorteio no fim. Depois do debate vai ter umas mini palestras, uns pocket palestras e tal. E nós vamos sortear 3 exemplares desse livro, que eu achei esse Seth Siegel tão inteligente, tão interessante no filme, que eu gostaria de ganhar, e eu vou fazer o possível para roubar, para um dos exemplares ficar para mim, mas ainda sobram 2 para vocês. Tá? Malu está aí? Não dá para a gente não está enxergando nada, então... Nós estamos só esperando, para quem está em casa, nós estamos só esperando a Malu Ribeiro chegar, que vai participar do nosso debate. Espero que o elevador não tenha ficado preso, algo mais... grave. Então vamos começando, e a Malu deve estar chegando logo mais. Tá? Eu vou começar nessa ordem aqui. Samuel, você pode falar um pouquinho, começar explicando qual é seu envolvimento com esse tema da água e o que você vê como soluções possíveis? Porque nós vimos um quadro grave, né? Preocupante. O filme é preocupante. Sim. Bom, boa noite a todos. Antes de responder, mais prazer estar aqui com você, né, com todos os colegas aqui à noite, com todos vocês, né, quer dizer, sexta-feira à noite, eu acho que é um prazer estar aqui, a casa cheia. Parabenizar, em nome do Sérgio, toda a equipe por esse documentário, que ficou fantástico, todas as pessoas que participaram, né, do filme. Bom, eu sou biólogo de formação, mas antes de ser biólogo, eu sabia que, por volta, talvez lá pelos 11, 12 anos, que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Não sabia exatamente o nome e fui crescendo, achava que podia ser pela biologia, e dentro da biologia fui para a área de ecologia de água. E, antes disso, fui voluntário de diversos movimentos sociais, de ONGs. Trabalhei na SOS Mata Atlântica por quase 10 anos, com projeto de monitoramento de água. Depois passei pelo WWF, com conservação, gestão de bacias hidrográficas. E agora na TNC, que é uma ONG de meio ambiente, já há 5 anos. TNC é The Nature Conservancy. Uma ONG de meio ambiente americana, já há mais de 60 anos que ela existe. No Brasil, há mais de 31 anos. Tem como missão proteger a terra e a água da qual a vida depende. Eu acho que foi o Antônio Nobre que colocou uma questão aqui nesse filme, né? No finalzinho, falando que a gente precisa reconstruir os sistemas naturais, até porque esse equilíbrio é absolutamente fundamental
fazer essa recomposição, essa recuperação, porque hoje a gente já gasta mais recursos naturais do que a Terra tem capacidade de repor. E, de certa forma, a gente acha que é só utilizar, mesmo recuperando com tecnologia, utilizar. Um outro dado dramático, né, Matheus? Mas não é verdade. Um outro dado dramático, ela é parte, mas só que tem que inverter uma outra curva, porque todos os prognósticos mostram que, num período muito curto, a gente deve ter um aumento no consumo de água até 2050, no mundo, em torno de 50%. Nos BRICS, países como o Brasil, em quase 80%. Então, essa conta não fecha. Por mais tecnologia que você traga, não vai ser suficiente. Por que vai aumentar tanto nos BRICS? Porque tanto uso agrícola, produção de alimento para exportar para o mundo inteiro. Então, essa água já não está mais disponível. Por exemplo, a gente fez um trabalho no oeste da Bahia, onde tem uma atividade ali bastante intensiva de agricultura, e desde que essa atividade começou, reduziu em 30% a vazão dos rios. Essa redução de quase 30% em diversas microbacias, em um futuro muito curto, vai significar o colapso da produção. Então, é preciso inverter essa conta. A outra conta... Como inverter essa conta? A outra conta que precisa ser invertida é que a gente acha que, por exemplo, a conservação não é parte dessa equação. Então, tem um conceito, inclusive dentro do setor de saneamento, que precisa ser incorporado, que é a proteção, a recuperação dos mananciais. Nós fizemos uma análise em 4.000 médias e grandes cidades do mundo. Mostrou que essas 4.000 médias e grandes cidades do mundo têm nível médio ou elevado de degradação de seus mananciais em pelo menos 40% delas. Ou seja, áreas como aqui o Sistema Cantareira, que perdeu quase 80% da cobertura florestal. Sem essa manutenção dos sistemas naturais, fica difícil você prestar serviço ambiental, como Nova York fez. Você conhece? Eu conheço, mas conta para as pessoas. Protegendo os mananciais, restaurando, recuperando aquela área, investiu 1,5 bilhão de dólares, deixou de gastar 8. Porque quando você perde o manancial, quanto custou, Francisco, trazer o sistema São Lourenço para São Paulo? Mais de 2 bilhões de reais para aportar 6 metros cúbicos. Numa conta de padaria que a gente fez lá na bacia do Rio Guandu, recuperando, protegendo aqueles mananciais, era possível você reduzir os picos de vazão e também o pico de seca. O que significa proteger o manancial? É plantar árvore? Não só plantar. Primeiro é não perder floresta. Tá. Primeiro, não perder floresta. Tá bom. A segunda é recuperar as áreas prioritárias. Por quê? Que é plantar árvore. Plantar árvore, que é manejar o solo. Tá. Estradas rurais, que são mal manejadas, aportam terra, areia para dentro do rio, que provoca assoreamento. Então, esse manejo nessas áreas a montante também é importante. E tem diversas outras tecnologias que a gente poderia estar usando também no ambiente urbano para ajudar a purificar essa água. Inclusive como os parques lineares, um solo que está totalmente impermeabilizado. É possível fazer intervenções urbanas com uma arquitetura diferente. A gente viu parte disso aqui no filme, que ajudaria nessa reinfiltração, nesse remanejo do ciclo hídrico. Então, tem soluções naturais. Francisco, você poderia falar de soluções de saneamento mesmo? Por favor, primeiro se apresenta e fala da sua revista um pouco. Ok. Bom, eu sou jornalista, atuo na cobertura da área de saneamento e meio ambiente desde 1990, quando nós lançamos a revista Saneamento Ambiental, e ao longo desse período a gente acompanhou a evolução do setor no Brasil. E, infelizmente, eu tenho a dizer que, depois de tantos anos, a evolução foi muito pouca. Nós vimos muito esforço desperdiçado, e aí eu queria lembrar aqui a questão do Tietê, que um programa de despoluição do Tietê, desenvolvido durante a década de 90 e nos anos 2000, onde se gastou, feita a contabilidade, 7,2 bilhões de reais, um programa, inclusive, financiado, boa parte, pelo governo japonês, pela JICA, e pelo Banco
japonês, e o Tietê continua como nós vemos, como foi visto aqui no documentário, quer dizer, continua exatamente como estava. Não melhorou nada. Não melhorou nada. Isso significa o quê? Significa que, como também foi dito, né, no documentário, não é a água que falta, é a gestão. Quer dizer, falta muita gestão, quer dizer, gestão feita errada, porque no momento em que você procura a solução de despoluição de um rio, fazendo dragagem e colocando esse material de dragagem na várzea do próprio rio, na região de Guarulhos, onde hoje está o campus da USP, um material, inclusive, contaminado, né, tem áreas ali que foram aterradas com o material de dragagem do rio e que está contaminado, tá certo? Foi várias matérias foi apontaram uma engenharia errada. Foi uma engenharia errada. Foi dinheiro mal aplicado e esforço mal E isso custou 7 bilhões? Isso, até onde se contou, custou 7,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Como que a gente fez esse erro, um erro tão grande? Qual foi o processo? Eu acho que faltou planejamento, né? Porque o que se previa é que, para despoluir o rio, você teria que parar de lançar os esgotos dentro desse rio. No entanto, hoje ainda, quer dizer, mesmo na cidade de São Paulo, uma quantidade muito grande de esgotos ainda é jogada in natura nos rios, e no próprio Tietê. Tá certo? Então, o primeiro ponto, quer dizer, o ponto de partida para você despoluir um manancial desse é você parar de jogar o esgoto sem tratamento, tá certo? E isso, infelizmente, não está sendo feito. Apesar de todo o esforço na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, a gente ainda tem um índice de tratamento de esgoto que deixa muito a desejar. Quer dizer, ainda é abaixo de 60%. Tá? A média brasileira é abaixo de 50%. Quer dizer, mesmo uma cidade como São Paulo, né, nós temos isso. Tá? Tiago, você poderia se apresentar e comentar a fala do Francisco? Como é que a gente para de jogar esgoto no Rio Tietê? Quer dizer, eu tive um sonho em 2004, mais ou menos, eu acho. Eu escrevia uma coluna no Estadão e eu imaginei o Rio Pinheiros e o Rio Tietê limpos. E como isso seria maravilhoso. Isso foi em 2004. Eu recebi de um secretário de Ambiente do Estado uma carta me garantindo que eu nadaria no Rio Tietê em 2008. E eu, de fato, entrei no Tietê, mas essa é uma outra história e não é muito positiva, eu não quero dar mau exemplo. Então, como é que a gente para de jogar esgoto no rio? Boa noite a todos, em primeiro lugar, né? Agradeço aí os colegas, ao Sérgio, né? Enfim, a organização de todo o documentário, e a vocês, que hoje, sexta-feira à noite, estão aqui firmes e corajosos assistindo a gente. Bom, essa pergunta, na verdade, Matthew, ela não é tão simples assim de ser respondida, mas eu vou tentar decodificar um pouquinho esse processo, né? Basicamente, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Tietê e no Rio Pinheiros, né, a gente não necessariamente joga o esgoto direto no rio. O que cai no Rio Tietê ou no Rio Pinheiros são as galerias fluviais, em geral, né? E aí, quando a gente olha a cidade de São Paulo, por exemplo, muito do esgoto ele é clandestino e cai direto na galeria fluvial. Então, não é uma solução tão simples você simplesmente implantar uma rede separadora de esgoto, lançar isso para uma estação de tratamento e aí, por garantia, ou enfim, imediatamente, todo o rio vai estar limpo. Isso não é verdade. Muito do esgoto que cai hoje nessas galerias fluviais e cai depois no Rio Tietê, a gente não sabe de onde vem, né? Então, precisa, em primeiro lugar, haver um poder público eficiente que vá fiscalizar esse processo. E aí vão existir outras formas paliativas de se resolver esse problema. Quer dizer,
numa cidade de 11 milhões de pessoas, não é factível imaginar que todo mundo vai estar conectado 100% na rede coletora de esgoto, mesmo que a tenha, e a água de chuva é o que vai ser só despejado na galeria fluvial e vai para o esgoto, vai para o Rio Tietê. Aí existem várias possibilidades, né, de se fazer isso. Por exemplo, uma que a empresa que eu trabalho implementou, justamente na Lagoa de Araruama, é um cinturão em volta da lagoa. Né? Basicamente, como é que funciona? As galerias... Onde é isso? Desculpe, gente. Onde é isso? Desculpa. A Lagoa de Araruama é a maior lagoa hipersalina do mundo. Né? Ela fica na região de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, aquela região. O que acontece? Em meados de 90, mais ou menos, essa lagoa estava praticamente morta, né? Porque a coleta e tratamento de esgoto era praticamente zero naquela região. Então foi feito todo um processo, foi implementado um sistema... Uma coisa parecida com o que acontece com o Tietê. Uma coisa parecida com o que acontece. Tá. Né? E aí, por uma questão de como é que se acelerava esse processo, né? Como é que a gente poderia garantir que, de fato, uma parte desse esgoto fosse coletada? Então, o que foi feito foi, as bordas da lagoa, foi feito um cinturão. Então, toda a galeria fluvial que caía nesse cinturão, em vez de cair direto na lagoa, ela ia para uma estação de tratamento de esgoto. Né? Então, você isolava todo o processo e garantia que mesmo a água de chuva não fosse, que estava, enfim, como não tinha coleta, todo o esgoto ia pela galeria fluvial, que ela fosse para uma estação de tratamento. Isso posto, fez com que aquela região, por exemplo, dados do INEA, fosse a que mais avançou em balneabilidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Então, hoje você tem uma praias mais limpas, um lago que volta a ter peixes, assim por diante. Um processo parecido poderia ser feito no Rio Tietê. Quer dizer, só dragar a sujeira que tá dentro do rio, então você tem lá um barco que fica dragando aquilo. Na verdade, você tentar remover areia de praia. Né? Não vai funcionar enquanto você não interrompe o ciclo de sujeira ou de resíduos que vão cair no rio. Né? Então, esse é o primeiro passo. Samuel, uma coisa antes, a Malu está me informando que teve um problema pessoal e não conseguiu chegar. Então, nós vamos continuar a conversa, nós três. Samuel, você acha que essa solução seria viável aqui em São Paulo? Desculpe eu falar para quem está em casa, tanto de São Paulo, mas é que, para quem mora aqui, é uma questão muito visível. Eu acho que eu diria assim, primeiro, não tem uma solução única, né? Tem diversas soluções de grande escala, de pequena escala, às vezes soluções que, estou vendo aqui o Yuri de bairro, né? Quer dizer, às vezes que recuperando uma nascente, aquilo é fundamental para um bairro, para uma localidade, então o Guilherme, né? Quer dizer, com outro conjunto de soluções, acho que não tem uma solução única. Isso é o primeiro caso, a primeira questão. A segunda é que eu participei diretamente desse processo lá da Lagoa de Araruama. Você participou também? Participei, né? E o que mudou, na verdade, foi uma liderança, né? Quer dizer, um conjunto de liderança de um consórcio ambiental que reunia governos, pela primeira vez reunia prefeituras de uma região que ficava disputando um partido com o outro, entendendo que era importante olhar a região como um todo, a sociedade civil e a iniciativa privada, que no começo teve até gente levantando arma, né, por conta de retirar extração de calcário da lagoa, e hoje, né, quer dizer, transformou uma realidade, mas foi preciso alterar o contrato de gestão das companhias de saneamento, porque o governo do estado, quando passou para a iniciativa privada, o tratamento do saneamento ia acontecer há poucos anos, e a lagoa já estava morta. Aliás, só fazer aqui um comentário, o Brasil, pelo menos por enquanto, não tem pena de morte para pessoas, mas tem para rio, porque a gente classifica os rios, né, desde classe especial até classe 4. Classe 4 é o rio Tietê aqui em São Paulo, um rio morto. E é possível a gente classificar rios em classe 4 na gestão de bacias hidrográficas. Então, isso é, inclusive, um aspecto, né, para a gente conseguir, não com essas palavras, traduzir para a sociedade para ter uma mobilização. A gente não pode aceitar isso. Né, quer dizer, sentença de morte para rio. É preciso, a gente não pode fazer o processo comparando com o futebol. Está na Série A, vai direto para a Série D. Né? O Rio Jundiaí, também com governança, o caso de Araruama, né, da Lagoa de Araruama, foi incrível, porque, além dessa coleta
de esgoto, que não é o ideal ainda, porque é em tempo seco, quando chove muito pode extravasar, mas me parece muito inteligente. Era a solução possível. E aquilo, junto com uma intervenção numa rodovia, ampliou lá o canal do Cajuru, que permitia a troca de água, que passava por 30 metros para 300. Então, essa rede de coleta de esgoto, a troca de água do mar com a lagoa, possibilitou voltar ao camarão, que voltou o peixe, que voltou a pesca, que começou a gerar uma atividade econômica, que voltou a balneabilidade, que entre 2009 e 2010, mais ou menos, incrementou o turismo em 40%, gerando emprego e devolveu de volta para as pessoas. A gente dizia, o cartão postal de todo esse trabalho vai ser a recuperação da Lagoa de Araruama. Então, acho que é um pouco como que a gente mexe com a cabeça das pessoas, né? Eu acho que aqui tem um caminho, foi falado disso também, da comunicação, da educação, para engajar a sociedade, né? Quer dizer, para inspirar e para ter um movimento de resposta. E, de novo, não tem uma única solução, mas eu também quero dizer que o projeto GT é importante. Né? Eu acho que eu tenho a questão do desassoreamento, mas também tem a questão da remoção do esgoto. Se hoje a gente ainda não vê uma solução, é porque foi um rio que se transformou num rio ultra imundo. A gente conseguiu transformá-lo para um rio ultra imundo. E a gente vai ter que continuar combinando soluções, combinando diversas tecnologias para, principalmente, evitar doenças. Hoje, no Brasil, com esses dados de falta de saneamento, 70% das internações hospitalares é devido a doenças transmitidas pela água poluída. E pior, gastando pelo menos 4 vezes mais. Então, é uma burrice, né? A boa notícia é que a gente tem muito trabalho para fazer. Né? Tem uma grande oportunidade em todos os campos. E eu só queria retomar a questão da natureza, porque talvez não tenha ficado muito claro. A floresta, gente, ajuda a manter a estabilidade do solo, fertilidade. Um pasto mal manejado, degradado, vai perder solo, vai erodir, vai evitar com que essa água infiltre. Então, essas soluções não podem mais ficar à margem. Em todo investimento feito em saneamento no mundo, nesse mesmo estudo que nós fizemos, mostrou que apenas 1%, Francisco, é feito em soluções de natureza. Tem uma mudança conceitual também no setor de saneamento. Tem que pensar não só do ponto de captação para frente, tem que pensar do ponto de captação para trás. Né? Não adianta pensar só em usar, tem que proteger, tem que equilibrar. E o sistema aquático é o que mais tem sofrido perdas, mais do que o marinho e o terrestre. Quase 76% de perda de habitats, de qualidade de água. Então, a velocidade com que a gente vai ter que agir daqui para frente, acho que a gente nunca experimentou. Então, isso também o professor Pedro Jacob falou disso. Aprendizagem social, capacidade de diálogo, aprender a ouvir aquilo que é diferente, porque é muito difícil ouvir aquilo que é diferente daquilo que você acredita, mas ter a capacidade de estabelecer objetivos comuns. Francisco, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu que lido com esse tema não faz uns 15 anos, mas eu não consigo imaginar lotar um auditório de sexta-feira à noite, 15 anos atrás, quando eu comecei a falar desse assunto. E vocês estão me contando aqui alguns casos muito positivos. E eu conheço outros. O Samuel falou de Nova York, tem também na Coreia do Sul, por exemplo, Extrema, temos esperança, está mudando a atitude da sociedade, e como é que a gente faz para mudar essa atitude? Mais ainda? Ou não? Ou eu estou enganado? Não, eu acho que está mudando, sim. Quer dizer, as pessoas estão começando a se dar conta de que a água, né, e a natureza são bens, né, sem os quais a gente não pode viver. Agora, o problema é que, assim, infelizmente, nas cidades a gente está acostumado muito na coisa da satisfação do consumo. Quer dizer, você só pensa na satisfação do consumo sem olhar muito, né, para trás, para saber como é que esse seu consumo está sendo atendido, né? E isso vale muito para o saneamento, né? Agora, infelizmente, a gente tem que constatar que a gente tem um terreno muito grande a percorrer, né? Porque, como ele falou, a gente tem incidência de doenças, né, ainda muito forte no Brasil. Um levantamento do IBGE,
feito em 2017, constatou o seguinte: dos 5.570 municípios, 1.935 têm endemia ou epidemia de doenças do tipo diarreia, leptospirose, doenças da era medieval, digamos assim, né? Tá? E o pior é o seguinte, quer dizer, as duas regiões onde tem maior incidência são Nordeste e Sudeste. Quer dizer, o Sudeste é surpreendente, porque, e principalmente, quer dizer, São Paulo, quer dizer, o estado mais rico, né, o maior nível de desenvolvimento, ainda tem uma incidência muito grande. Foi mostrado aqui no vídeo, no filme, cenas, né, de regiões que são daqui da periferia de São Paulo. Quer dizer, parece, quer dizer, uma coisa assim, né, realmente medieval, né, esgotos a céu aberto e tudo cheio de lixo, essa coisa toda. Quer dizer, infelizmente, mesmo constatando que está aumentando o grau de consciência das pessoas, né, ainda há muito problema a ser resolvido. Acho que a gente precisa pensar um pouco mais na linha da solidariedade, da cooperação, e menos no individualismo, né, quer dizer, do consumo, né, quer dizer, satisfaço a minha necessidade pessoal e eu não penso no outro. Acho que passa muito por aí. Obrigado, Francisco. Tiago, nós está acabando o nosso tempo aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco mais desse caso de Cabo Frio. O Samuel contou que foi um caso único, que conspiraram vários elementos. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre isso? Bom, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Samuel contou bastante bem já metade da história, né? Então, só complementando, na verdade, o que o Samuel já colocou, isso, na verdade, veio da organização civil, né? Então, a sociedade civil, governos se organizaram e eles se depararam com a seguinte situação. A lagoa está morta, como é que a gente vai resolver isso? O sistema tradicional, quer dizer, resolver isso com água e com esgoto, rede coletora, separadora, etc., ia demorar muito tempo, né? Porque é uma questão de investimento, é uma questão de tarifa, é uma questão de tempo para você poder fazer isso e assim por diante. Então, essa tecnologia, que não é ideal, eu concordo plenamente com isso, mas talvez naquele momento foi a melhor solução possível, foi essa em que você pega a rede fluvial, leva para uma estação coletora, uma coleta, leva para uma estação de tratamento de esgoto e aí você trata isso. Tem vários problemas, né? Quando você chove, e foi feito isso nessa região, porque o tempo chuvoso é muito pouco durante o ano, né? Então é possível fazer isso, em regiões muito chuvosas não dá, né? Mas quando eventualmente chove muito, ela pode extravasar e pode ir para a lagoa essa carga, esse esgoto, né? Então não é o ideal. O ideal seria uma rede coletora que leve isso direto para a estação e assim por diante. Mas eu acho que isso é parte do processo que a gente tem que começar a encarar de frente, né? Que é planejamento, né? Então, você tem que ter gestão, você tem que ter planejamento e você tem que ter indignação, né? Então, tem que tomar decisões. Quer dizer, essa talvez não fosse a melhor, mas era talvez a melhor possível dentro daquele momento, né? Só contar uma história rapidinho, Meto. Eu estava pensando justamente sobre isso quando o Samuel estava falando, né? Estava falando, pô, mas o que falta, né? Quando a gente pensa a água que falta, o que falta de verdade, né? Falta gestão? Falta planejamento? Falta. Mas eu acho que falta de verdade é indignação, né? As pessoas se indignarem de que não é justo 100 milhões de pessoas no Brasil, numa população de 200, não terem esgoto tratado, né? Terem que conviver com esgoto na frente da casa delas, terem que conviver com doenças, assim por diante. Muito rápido, mas 3, 4 anos atrás eu estava no interior do Piauí, uma região em que era surreal. Você tinha seca e 60 quilômetros depois, por causa do aquífero que tem embaixo do Piauí, a Petrobras tinha ido lá procurar petróleo, não achou o aquífero. Tem uma fonte aberta de água gigantesca lá que fica. Então você vai para o hotel, piscina de água mineral, né? Que eles renovam a cada 2 dias, jogam fora aquela água, porque não tem custo aquilo, né? Então eles não precisam tratar aquilo. Nessa região de seca, né, você vai para lá. O que acontece? Você vê um monte de casinhas com coletores de água de chuva, uma cisterna gigantesca, né? Sendo que chove
10 dias por ano naquela região, né? Investimento de 4, 5 mil reais, todas as casas tinham, né? Aí você fala, bom, legal, né? Mas o que acontece, né? Como é que vivem essas pessoas aqui? Tinha uma senhora, eu fui numa casa, a senhora estava cozinhando pedra, né? Porque não tinha feijão para plantar, não tinha comida para comer, e elas, para poder matar a fome, em geral, quando é muito duro mesmo, as pessoas cozinham terra, né? Ela andava 4 quilômetros para pegar um balde de água suja, um balde na cabeça, o outro carregando, uma senhora de 70 anos, voltava 4 quilômetros depois, cozinhava pedra. E aí você pergunta assim, bom, mas por que a gente não tem outra solução, né? É realmente necessário? Isso é falta de direitos humanos, é falta de dignidade, né? Aí eu descobri que, na verdade, existia a possibilidade de furar poço artesiano, né? Mas como é que é o sistema desse processo? Às vezes você faz uma licitação, enfim, você faz um poço artesiano e ele é, de propósito, feito de má qualidade para desmoronar. Quando desmorona, eles decretam emergência. Emergência, você contrata caminhão-pipa. Caminhão-pipa, você fala o seguinte, se você vota em mim, eu te dou 10 baldes d'água, se você não vota em mim, eu vou te dar 2 baldes d'água, né? E esse sistema se multiplica, né? Quer dizer, as pessoas se acostumam a isso vira normal. E isso é falta de dignidade, é falta de direitos humanos, e é falta da gente, quando vê isso, se indignar. Eu lembro que quando eu vi a situação, eu estava com um cliente, falou, pô, mas e se essa senhora quebrar o pé, né? O que acontece, né? Pô, provavelmente ela vai morrer, né? E é uma falta de consideração. Quando eu pensei isso, que como é que pode uma vida valer menos do que a outra, né? É isso que eu acho que falta a gente olhar nessas histórias por trás disso tudo, né? Que não é simplesmente investimento, não é simplesmente cobertura, etc., etc. É pessoas que estão por trás e que muitas vezes não têm o que fazer, de fato. Tiago, eu gosto muito disso e concordo muito com isso. Eu acho que, para mudar, nós precisamos contar histórias. Eu acho que isso é fundamental para inspirar. Porque a gente lá atrás falava de água de uma forma muito abstrata, de investimentos, de planilha, de planejamento, de tudo isso. E você acabou de contar uma história que eu acho que comove as pessoas. Nós vamos ter que encerrar aqui. Quero agradecer vocês três, essa participação muito boa, muito interessante para mim, eu imagino que para todos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com outra mesa. Muito obrigado, viu, gente?
O Pedro Jacobi. Palmas para o Pedro, palmas para a Juliana, por favor. Alexandre. Cadê o Alexandre? Opa. Palmas para o Alexandre. Alexandre, eu vou começar com você, que você está aqui à minha esquerda, e vou te perguntar o que é a Netafim Mercosul. Netafim é uma empresa israelense de produção no mercado de irrigação por gotejo, como foi mostrado no filme aqui. E é interessante falar isso porque nasceu em Israel essa tecnologia, onde lá não tem água, a quantidade de água é muito pouca, tem regiões que chove menos de 3 milímetros por ano. E hoje em dia é um país que exporta água, por incrível que pareça, Israel, e em termos de produtividade de alimento e produtividade de água, está dando exemplo para o mundo de como produzir mais com menos. Essa tecnologia começou nos kibbutz, tá? Lá atrás, quando começou, não sei se todos sabem, né? Quando começou no começo do século passado. Eu não sei se todo mundo sabe o que é kibbutz. Kibbutz é uma comunidade agrícola, tá? Que no final da Primeira Guerra Mundial o pessoal migrou para aquela região para pegar terras e produzir alimento. Só que chegando lá não chovia, era um deserto, e começava a tentar desenvolver tecnologia que viabilizasse a produção de alimentos lá. Aí tinha uma pessoa que andou lá, estava andando no meio do kibbutz lá, tem uma história interessante, meio romântica. Ele viu uma oliveira um pouquinho mais verde que as outras, com o tronco um pouquinho mais largo, com a folha um pouquinho mais úmida, e foi curioso ver o que estava acontecendo olhando perto daquela árvore. Ele viu que tinha uma tubulação que passava lá e estava furado, vazando, uma gotinha. Quer dizer, se somos talvez nós que não temos falta de água, ia falar assim, chama um encanador aqui, manda arrumar esse buraco aqui, manda ele embora, porque não pode faltar água, né? Não, essa pessoa, um cientista, ele foi estudar aquilo lá e percebeu que aquela gota caía na boca da planta, que é a raiz, tá? E que o aproveitamento daquela planta, da água, era o máximo, porque estava realmente alimentando na boca dela, estava pondo água na boca da planta. Então, ela produzia mais, e começou a comparar com outras tecnologias que já existiam, como inundação, sprinklers e tal, e viu que a produtividade daquela água era muito maior, justamente por não ter desperdício e estar chegando na planta. Então, é isso que é a Netafim, é uma empresa com esse tipo de tecnologia. Como foi falado aqui no filme, hoje em dia, você pode, não só a água, como o alimento da planta, que é o fertilizante, você pode também fazer essa nutri-irrigação. Então, você não tem desperdício, menos poluição, a água vai onde tem que ir, não na folha ou no solo. É essa que é a Netafim hoje. Muito obrigado. Juliana, fala de você um pouquinho, conta o que você faz. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite, a presença de todos aqui hoje. Bom, meu nome é Juliana, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global e também sou pesquisadora no Pacific Institute, que é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa em água e mudanças climáticas da Califórnia. O que faz o Pacto Global? Então, o Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas que foi criada em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O que é o Pacto Global? O Pacto Global é um chamado para as empresas, para a comunidade empresarial, alinhar suas ações e estratégias a princípios universais nas áreas de direitos humanos, anticorrupção, trabalho e preservação ambiental. Além disso, também incentiva o setor empresarial a criar ações, projetos e iniciativas para colaborar com o enfrentamento dos desafios da sociedade. Além disso, o Pacto Global também, além desses princípios universais, os membros do Pacto Global também atuam para promover ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São em torno de 13 mil membros, o Pacto Global, ao redor do mundo, em mais de 160 países. E aqui no Brasil, o Pacto Global surgiu em 2003. E como é que o Pacto Global atua aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o Pacto atua por meio de grupos temáticos. Nós temos, então, 6 grupos temáticos, um em água, no qual eu sou coordenadora, ao lado do Tiago Terada, que esteve aqui no painel anterior. Nós temos também um grupo temático em alimentos e agricultura, um grupo temático em energia e clima,
um grupo temático em anticorrupção, direitos humanos, ODS, além de uma comissão de engajamento e comunicação, que atua junto às empresas, aos membros da rede, para ajudar elas a relatar, a reportar como elas estão atuando junto aos ODSs. Vamos falar do grupo de água. Como é que as empresas estão atuando na área de água? Você vê engajamento? Você vê as empresas preocupadas com isso e inovando nessa área? Então, acredito que as empresas têm um papel fundamental para colaborar com o atingimento do ODS 6, né, que é o ODS que visa promover o acesso à água e saneamento para todos e todas até 2030. No grupo temático de água, então, nós temos em torno de 80 empresas atualmente que fazem parte. Temos exemplos fantásticos de iniciativas dessas empresas, por exemplo, a EGEA, com iniciativas incríveis, como foi comentado no painel anterior, a Ambev também, com o projeto AMA, o projeto SAVE. Então, as empresas elas se reúnem periodicamente, mais ou menos de 2 em 2 meses, para dialogar e debater e também gerar possíveis soluções e projetos em parceria para colaborar, então, com o atingimento do ODS 6. E nós temos uma iniciativa chamada Movimento Menos Perda Mais Água, que é uma iniciativa do Pacto Global, liderada pelas empresas Braskem, Sanasa e Schneider Electric. O movimento ele nasceu em 2015. E qual é o objetivo do Movimento Menos Perda Mais Água? É promover um debate engajando o setor privado, o setor público e a sociedade civil para conscientizar no tema da redução das perdas de água no sistema de distribuição, que, como a gente sabe, chegam em torno de 38% a média no Brasil, e esse é um tema muito relevante, muito importante, porque todo investimento que é feito para captar água, tratar água e distribuir a água, ele é perdido, né? 38% da água é perdido, então é uma perda econômica e é um desafio muito grande para o Brasil. Professor Pedro Jacobi, por favor, fala de você um pouquinho e conta para a gente quais são as soluções do seu ponto de vista. Boa noite a todas e todos. Sou professor da Universidade de São Paulo, do Instituto de Energia e Ambiente. Tenho trabalhado com a temática da governança ambiental, mas especificamente da água. Tenho também sempre me preocupado com a relação entre educação e água. Sou membro do Conselho Nacional do Greenpeace e também sou presidente do Conselho do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, ou seja, minha vida é sempre pendular entre a academia e as atividades da sociedade civil. A sua pergunta é, como se diz? Ampla. Não sei se de $1 milhão, mas uma pergunta que nos coloca algumas questões extremamente desafiadoras. A primeira é governança, não? Como avançar para a governança no sentido de que é cada vez mais necessário que a sociedade civil faça parte desse processo de governança. Durante a crise hídrica, o que a gente observou é que justamente a sociedade civil foi alijada desse processo decisório. Claro que nós conhecemos o caso de São Paulo, não conhecemos tanto as outras regiões. E o esforço da sociedade civil, mobilizador da sociedade civil, foi muito pouco divulgada pela mídia. Então, a mídia priorizou sempre o tema da falta de chuva, muito pouco a falta de governança e, principalmente, todas as defasagens que existem do ponto de vista operacional. Sempre se olha para a água para buscá-la cada vez mais longe. A questão não é buscar cada vez mais longe, a questão é fazer com que a água que está disponibilizada numa região muito mais próxima tenha melhor qualidade. Isso foi abordado durante o filme com bastante ênfase. Mas eu acho que um dos aspectos que eu sempre destaco nas minhas falas e na minha argumentação é a importância de corresponsabilizar a sociedade. Também foi colocado por várias pessoas durante o filme. O sentido da corresponsabilização é justamente de reduzir a tutela, que as pessoas se percebam muito mais como protagonistas, que as pessoas se percebam muito mais como algo
para a qual elas têm um papel a cumprir e não apenas a depender. Esse é um componente fundamental que também transcende muitas vezes uma reflexão simplista, porque tem a ver com a cultura política. Nossa cultura política é uma cultura política patrimonialista, uma cultura política muito marcada pela troca de favores políticos e sociais. E o grande desafio é que este círculo vicioso se rompa e avancemos para um círculo vicioso onde é fundamental que a sociedade se dê conta da importância de que a água é um bem finito, que na região metropolitana de São Paulo ou na macrometrópole de São Paulo, se nós não podemos usar constantemente a palavra crise hídrica, nós temos que colocar a palavra escassez hídrica como fazendo parte da lógica que permeia a nossa realidade. Alessandri, tem algum país na América Latina que se destaca com o uso de água? Você conhece? Sim, tem. O Peru, hoje em dia, eles estão produzindo no deserto lá, com o apoio do governo, levando essa água das montanhas do degelo, levando para o deserto e para a produção de alimentos. Tá? E é uma água que já usa, por lei, já é a tecnologia mais sustentável que tem, no caso, é o gotejo. Só um exemplo aqui de governança de água. Tá? Uma coisa que tem no Brasil e outros países não têm, por exemplo, foi falado aqui do Rio São Francisco no filme, né? O rio está lá para levar água para a gente, tá? Para as cidades, para abastecer as cidades. Além disso, ela é para produzir alimento e, no caso do Brasil, para produzir energia. Poucos países no mundo, você usa o rio para alimentar uma cidade, produzir alimento e gerar energia. Não dá. Com a crise, com a escassez, você tem que tomar decisões políticas de governança. E é isso que eu acho que falta, muitas vezes, a nós, enquanto consumidores. Foi falado aqui sermos mais... qual foi o termo que foi usado? Como? Indignados, porque não pode isso aí. A decisão tem que ser nossa. Eu vou querer essa água para produzir energia, ou a energia pode ser a energia por, sei lá, outro tipo de energia que tem hoje disponível, ou vou querer para alimento. Então, essa discussão, acho que a gestão da água passa por essa discussão também, que tem muito pouca, não acontece muito. E outra questão, tem no Brasil mesmo uma possibilidade de... Vou dar um exemplo simples aqui. Vou passar duas informações. Nós, enquanto seres humanos, pela Organização Mundial de Saúde, deveríamos consumir 100 litros de água, mais ou menos, por dia. Para tomar banho, para se alimentar, enfim. 100 litros por dia, esse é um dado. No Brasil, existe um estado no Brasil que produz arroz, onde tem 1 milhão de hectares, que não é quase nada para o Brasil, mas é produção de arroz inundado. A irrigação por inundação. Que, hoje em dia, mais ou menos 90% da irrigação no mundo ainda é por inundação. Por isso que é a história dos 70% de consumo, etc. Bom, se a gente pegar esse 1 milhão de hectares inundados por arroz e transformar a tecnologia para uma micro-irrigação, que pode ser o gotejo ou outros sistemas de irrigação, e considerando que a gente consome 100 litros de água por dia, a economia que vai gerar é suficiente para abastecer 1,5 Brasil por um ano. Quanto? 300 milhões de pessoas, 1,5 Brasil por um ano. 1,5 Brasil por ano? Só se não inundar essa área. E no Brasil ainda tem muita agricultura inundada, aquela região petrolina que está mudando e tal. Enfim, existem formas de tecnologias mais sustentáveis que, se nós, enquanto consumidores, nos indignarmos em comprar produtos que venham dessas tecnologias não tão sustentáveis, iria solucionar o problema. Tá, então, falta muita atitude, talvez, nossa também, para, enquanto consumidores. Foi falado aqui, daqui a pouco, com o celular, nós vamos ler o código de barra, sabendo onde vem esse produto, e vamos tomar a decisão de consumir ou não. Então, eu acredito que passa por governança, seriamente, tá? Não só em grandes centros, desperdício, vazamento, etc., mas também na agricultura, de forma geral, e passa por nós, enquanto consumidores, tomarmos uma posição firme para preservarmos a água para os nossos filhos, os nossos netos no futuro. Muito interessante isso, Juliana. Tem metas no seu grupo assim, para 2030, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Essa seria uma forma do negócio participar dessa governança que os dois estão destacando?
Então, como é que está organizado o grupo temático de água? Então, foi feito um diagnóstico de temas prioritários, porque o ODS 6 ele possui 6 metas, né, dentro do ODS 6, que visam a eficiência do uso da água, tecnologias para melhorar a eficiência do uso da água. Então, nós dividimos o grupo temático de água em 5 subgrupos. Um para trabalhar a questão de água e mudanças climáticas, que é um tema relacionado aos recursos hídricos muito importante. Outro subgrupo para trabalhar a questão do reuso de água, outro para trabalhar a questão de tecnologias para melhorar a eficiência do uso da água nas cadeias de valor das empresas, porque é muito importante, assim, as empresas têm um papel muito importante ao influenciar os seus fornecedores nas cadeias de valor para usar a água de maneira eficiente. Também nós temos um subgrupo para trabalhar a questão de despoluição de rios e oceanos, e também um outro subgrupo, bom, acho que eu já falei todos. Então, as metas elas estão relacionadas a esses subgrupos. Então, nós vamos criar então projetos e iniciativas relacionadas a essas temáticas. Professor, a gente tocou um pouquinho aqui em mudanças climáticas. E a gente tem visto, eu não sei se é impressão minha, mas a gente tem visto mais inundação e inundações em São Paulo do que a gente está acostumado. Isso é mudanças climáticas já? El Niño está aí. Então, um ano El Niño, outro ano La Niña. O que nós estamos observando é que os eventos extremos estão acontecendo com muito mais recorrência. O fato de acontecerem com mais recorrência torna exatamente um grande desafio que as cidades, principalmente, mudem as suas práticas de governança. Nós temos que olhando para o futuro, temos que pensar que os sistemas de drenagem começam a ficar ultrapassados, porque o volume de água e a concentração de chuva em períodos extremamente curtos são absolutamente incontroláveis. Temos aí os exemplos do que aconteceu em São Paulo, na região metropolitana. É claro que alguns lugares estão predestinados a ter inundações, ou seja, enchentes permanentes, porque estão localizados em áreas absolutamente errôneas, equivocadas, não? Ou seja por populismo, seja por especulação imobiliária. Então, o que nós temos que observar é que, e isso já é uma cultura que está aumentando, é que se tem que dar mais espaço para o rio. Nossos rios, inclusive, e nossos reservatórios estão extremamente prejudicados pelo desmatamento. Dos aspectos também a se olhar pelo lado da escassez, porque se este ano foi de chuva, nós não sabemos o que será o próximo ano. E a tendência é que haja muito mais escassez do que excesso. E, nesse sentido, é fundamental também que as autoridades, que os governos tenham um comportamento mais ético com a sociedade. No caso da crise hídrica, se aguardou muito tempo para promover ações que eram curativas, mas ações não podem ser mais curativas, as ações têm que ser preventivas. Nós temos que aumentar cada vez mais a cultura de prevenção na sociedade, e a cultura da prevenção da sociedade é tanto pelo lado da gestão pública, como também pela capilaridade que essa cultura de prevenção tem que ter na nossa sociedade, ou seja, na sociedade civil e em cada indivíduo. E também é importante destacar que na época da escassez hídrica houve um desdobramento como parte da dificuldade das pessoas armazenarem água, que foi a epidemia de dengue. Ou seja, setores da sociedade não sentiram nenhum impacto disso porque tinham grandes reservatórios, a cidade de São Paulo tem muita verticalização, então tem caixa d'água. Mas aqueles que não têm caixa d'água e que têm fragilidade para o armazenamento foram os mais afetados. E este ano também nós estamos vendo uma enorme incidência da dengue novamente. Então, as relações são diretas. Nós temos que olhar cada vez mais para essa complexidade e essas interrelações. Olha, muito obrigado. Quero agradecer os três pela participação tão interessante. E
esperar mais um minutinho e nós vamos começar a sortear os livros e ter mais algumas palestras curtas. Muito obrigado, viu, gente? Ok, está no ar, vamos lá. Agora, Luiz de Campos Júnior e José Bueno, do grupo Rios e Ruas, famoso já grupo Rios e Ruas. Palmas para eles. Alô. Boa noite a todos. Vou passar o slide. Direita? Se alguém puder passar, eu dou a dica. Conseguem passar aí? Conseguem passar o slide daí? Se quiser passar manualmente, eu dou a dica daqui. Ah, ok.
Bom, de qualquer forma, então, bueno, vamos improvisar aqui. Eu queria, então, falar Você quer cantar? Não. Não, eu quero então vamos fazer o seguinte. seguinte. Ganchozinho do que o Tiago falou aqui, que a gente sempre percebe no trabalho nosso, que é a indignação, né? Que é como elemento que falta para a gente fazer alguma coisa. Eu acho que é pouco. Eu acho que falta tristeza também. Porque quando a gente vai para Beto do Rio, desde os primeiros encontros nossos, eu guardo até hoje tristeza e indignação. Mas isso aí, incrivelmente, é matéria-prima. Ou seja, a gente pode ficar parado na indignação, apenas achar injusto e ficar muito furioso com o que a gente fez com as águas, com o problema todo. Pode ficar muito deprimido, mas são dois estados que paralisam muitas pessoas. As pessoas ficam ancoradas nesse lugar. Mas se misturar essa tristeza, bater bem, tristeza com indignação, e for para alguma ação que seja pequena, um pequeno gesto, um pequeno movimento, parece que a metodologia nossa tem a ver com essa indignação, com essa tristeza e com a ação. Eu acho que talvez o que diferencia isso da gente sair dessas margens e ir para o leito do rio e fazer alguma pequena coisa, na pequena comunidade, num pequeno lugar. Então, o que a gente vai mostrar aqui é pequeno. A gente começou desde o início fazendo pequeno, mas fazendo todo dia, desde 2010. Legal, eu acho que até a gente pode contar, Bueno, da maneira que a gente se conheceu. Ô, querido. Que é isso. Não precisa descer a detalhes, tá ok? Mas da maneira que a gente se conheceu há 9 anos atrás. Na verdade, eu sou Luiz de Campos, geógrafo, José Bueno tem uma formação em arquitetura e urbanismo, e a gente se conheceu há 9 anos, está fazendo 9 anos em maio agora. Eu já trabalhava com a questão dos rios invisíveis da cidade de São Paulo. Bom, começou, puxa. E aí, eu já trabalhava com essa questão há 20 anos. Quando eu conheci o Bueno, há 15, mais ou menos, quando eu conheci o Bueno. Mas o trabalho da gente se transformou no que vocês vão ver um pouquinho aqui, a partir desse momento, desse encontro dessas duas pessoas. Mas agora eu vou começar daqui, Bueno, e aí eu já te chamo no slide. Tá? Bom, o que a gente está vendo aí, como tem transmissão na internet, etc., eu vou dizer, porque a maioria de vocês aqui eu sei que sabem, é uma imagem de satélite da região metropolitana, de um trecho da região metropolitana de São Paulo. Aquele ponto vermelho, acho que não tem aqui, né, um pointer. Aquele ponto vermelho ali, ele mostra mais ou menos onde a gente está. Ele está grande para a gente poder ver, né? Na verdade, a gente está no centro daquele ponto. E nessa imagem a gente reconhece algumas coisas da cidade, poucas, na verdade, que não são área construída, né? Então, esse cinzão, essa coisa meio esbranquiçada que vocês estão vendo, é a área praticamente impermeabilizada da cidade. Tá? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, é uma das maiores regiões contínuas impermeabilizadas no mundo. E esses traços aqui que vocês estão vendo, que as pessoas normalmente aqui em São Paulo identificam como Marginal Tietê e Marginal Pinheiros, tem no meio delas um canal. Né? Na Marginal do Tietê, o rio Tietê, que é aquela linha mais horizontal acima, e essa aqui, meio perpendicular, o rio Pinheiros. Bom, tudo bem, tudo isso não tem nenhuma novidade para quem está aqui, pelo menos. Mas a novidade é a maneira que a gente vê a cidade. A gente vê de uma outra maneira. A gente vê assim. Pode passar o outro slide para mim, por favor? Gente, eu tive que narrar de manhã os slides, né? Que estava muito claro. Eu acho que eu vou narrar para vocês também hoje. O que tinha no outro slide? Bom, o que tem no outro slide é uma imagem produzida pelo professor Absaber e que mostra os rios dessa cidade. Essa imagem encaixa com a outra. Tá? Então, aí estão representados, na verdade, fizemos tiramos aquela capa que estava por cima ali e mostramos como é que está os rios embaixo da cidade. Então, na verdade, o Tietê e o Pinheiros aí não estão nem ainda retificados, né? E aquele ponto é o mesmo ponto, encaixa naquele outro que a gente tinha na outra imagem, aonde a gente está bem no centro. Nas nascentes, esses rios
que descem em direção ao Pinheiros é o Rio Verde. Então, nós estamos na região de nascentes do Rio Verde. Aqui, neste lugar, a gente não está a mais do que num diâmetro de distância do edifício de 200 metros, de várias nascentes do Rio Verde. Pode passar o próximo, por favor? Legal. Ali está o Nibis, aí numa imagem que dá para ver um pouquinho melhor, né? Assim, mais próxima do que aquela outra. E o próximo... E aí a gente vê o desenho dos rios que estão invisíveis, porque todos esses que apareceram aí estão sob as ruas, embora existam, embora estejam aí ainda. Então, ali a gente pode ver como está nas nascentes, entre dois braços ali do Rio Verde, do braço 2 do Rio Verde, que é o braço 1, e ali a gente está vendo o Pacaembu, Sumaré e vários outros indo em direção ao Tietê. Próximo, por favor. Agora você, Zé. Essa é a nossa melhor foto. A gente de frente para o rio. Porque acho que isso tem a ver até com a própria urbanização da cidade. A cidade deu as costas para o rio. Ou seja, toda a cidade está desenhada com os rios atrás. O que foi um passo para ele virar esgoto, ele ser canalizado. A gente já não dá bola para esses rios há muito tempo. Então, isso aqui é super simbólico, a gente parar por um instante. Foi fruto daquela conversa que a gente teve. O primeiro encontro nosso, ele mostrou aquele mapa, ele mostrou a cidade, aquilo lá me afetou de um jeito profundo. Como assim a gente vive numa cidade com 300 rios? A gente devia aprender isso no primeiro ano do fundamental. E essa informação é sonegada. E aí a gente saiu para olhar para esses rios, para passear, e começou com o café. Acho que isso talvez seja uma informação, depois de tanta coisa legal que falaram aqui, essa história de um café bem tomado entre duas pessoas, sobre o lugar que você vive, sobre o futuro, sobre a educação, tem um potencial. A gente nem sabia que ia virar rios e ruas, a gente só se interessou por uma realidade injusta, porque esses rios todos estão vivos, não estão mortos. É outro mito. Contaram que morreram, né? Falam, vocês querem nos ajudar no Rios e Ruas? Nunca mais falar tinha rio em São Paulo. Combinado? Faz assim com a mão de juramento. Na verdade, que o pessoal mata rio na boca. Passava um rio aqui na Sumaré. Passava um rio ali no Pacaembu. Não, passa o rio. Essa é a coisa chocante, né? Isso não saiu da minha cabeça. Fiquei indignado, fiquei triste e começamos a chamar as pessoas para contar essa história. Como o mestre falou, a gente conta história. A gente conta a história do rio. E o rio é uma entidade, o rio tem personalidade. Vai virando aqui, eu já nem sei mais onde a gente está, como é que está o tempo. Posso botar mais um slide? Deve ser uma mesa de café, quer ver? Na verdade, uma coisa que... Pode passar o próximo slide. Aqui a gente viu uma série de pessoas que estudam, trabalham, são dedicadas a isso, mas a gente não é engenheiro, a gente não é financista, a gente não é do poder público, a gente trabalha com uma coisa muito específica. A gente trabalha com afetação. E aqui essa foto, isso aqui, o Luiz fez essa montagem esses dias. É incrível, eu me emociono de ver isso aí. O que virou aquele cafezinho, aquele bate-papo. E o que a gente pode fazer? Como eu não sou do poder público, eu não sou das agências de saneamento, de produção de água. A gente são duas pessoas comuns, meio que nem vocês, interessadas em contar uma história do Rio, chamar mais pessoas. A gente começou a chamar e começaram a surgir inúmeras iniciativas, né? O Charles está aqui, a gente fez corrida de rua, fez caminhada, a gente apresentou projeto na prefeitura, para a Câmara, que foi aprovado, de sinalizar as bacias hidrográficas nas ruas, para aumentar, assim, multiplicar o interesse, a conversa sobre isso. Infelizmente, foi vetado o projeto por irrelevância da informação. Incrível, né? E a gente sofreu com isso, mas a gente não para, a gente vai lá e sobe na placa, limpa ela e põe o nome. A gente faz pirateia o negócio, fizemos algumas, né? Peixoto do Gomide tem uma, né? Ali na Vila Mariana tem outra, na Praça Arquimedes, ali na Ana Rosa. Então, bloco de carnaval, passeio com artistas, criança, coisas fora de São Paulo. A gente tem ali aquele senhor ali do lado, com as bicicletas, são assistentes do Rios e Ruas, são facilitadores urbanos, são moradores de rua, onde a gente para ouvir com eles a história da cidade, porque eles sabem onde tem água limpa. Eles precisam lavar roupa, precisam tomar banho, enfim. Então, é um trabalho que envolve a temática das águas, que é o tema central daqui, envolve a temática da cidade, do urbanismo, mas envolve pessoas.
E tudo que você falou aqui, o que eu tiro é que a gente precisa de uma revoluçãozinha. Hoje de manhã a gente falou, a gente precisa de um exército para organizar uma luta amada. Ou seja, a gente precisa voltar a se afetar, a desejar esses rios. E o que a gente faz a gente busca um jeito de... Não sei se eles entenderam bem, não é armada. Vou repetir, então, para não sair isso no vídeo, né? Luta amada. Ou seja, a gente não está contra ninguém, a gente está a favor do rio. A gente está a favor da água, desse elemento sagrado, desse elemento fundamental. Eu levo a sério essa história, né, de estar cada vez mais convencido de que Deus está disfarçado entre a gente de água. Acho um jeito muito óbvio, né? O planeta inteiro, né, tá? Onde tem água tem vida. Essa questão da afetação, ela é muito importante, porque assim a gente ouve essa discussão sobre quanto se produz de água, quanto que falta de água, qual é a escassez, qual é o desequilíbrio dessa equação. A gente ouve quanto que se produz de esgoto, quanto que era necessário em dinheiro investir para que essa situação mude. Gente, não vai mudar nada se a gente não for afetado. Nada. Não adianta fazer conta nenhuma, porque o poder público vai se mexer a partir do momento que a gente achar que ele deve se mexer. Exemplo aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, há duas eleições para prefeito anteriores, só um partido, só um candidato, tinha um plano cicloviário para a cidade. Na segunda, todos tinham. Porque ele recebeu um monte de voto, era um candidato que não ia ser eleito, não tinha condição de ser eleito, mas recebeu um monte de voto porque ele tinha um plano cicloviário. No outro, todos têm. Porque todo mundo quer voto. Todo mundo quer ser votado. A hora que a gente quiser rio limpo, mas a gente tem que querer. A gente quiser rio limpo, reaberto na cidade, usar a água, ter outra relação, como o Guilherme falou no filme, tem que mudar a relação com a água. Quando o Luiz fala a gente, ele está falando de milhões de pessoas. Ou seja, por enquanto é um punhado, e já é mais que 2, né? A gente começou os 2 conversando, a gente está falando em milhões, eu não sei quanto que é exatamente, mas tem que ter a tal da critical mass, né? A gente vai ter que chegar a uma altura que vai ser inevitável, né? Isso é recente. Pode dar mais um clique que eu acho que roda o vídeo. Esse é um pouco do trabalho nosso de levar as pessoas para reconhecer essa natureza da cidade. Deixa eu ouvir o som. Lá tem outra. Se vocês vierem por essa rua qualquer dia, é uma delícia. É de café, de tudo quanto é fruta, etc. Já esse caminho que a gente fez, bem legal, porque tem uma nascente naquela outra. Então nós estamos na região de nascentes do Braço Caaguaçu do Rio Sapateiro. Tá? Então, para ter essa... Depois eu mostro uma foto, 1958, com ele aberto. Uma foto aérea, tá? Não vamos mostrar agora para a gente poder... Certo, Bueno? Incrível. Ouviram os passarinhos? A gente achou, a primeira exploração que a gente fez, a gente achou o rio por causa de passarinho. Por causa de temperatura, de frescor na pele, água correndo na guia. E eu sempre que tem uma conversa dessa, e hoje é especial, o primeiro rio que a gente achou foi esse aqui, ó. Então eu trouxe um pouquinho aqui para ouvir a nossa conversa, ouvir vocês, ver vocês. Um pouquinho do rio Iquiririm, que é exatamente esse fato que acontece em vários lugares da cidade. Essa água está brotando permanentemente. Essa água está sendo entregue na cidade, a gente está vendo ela correr, está vendo ela ser soterrada, canalizada, está vendo ela ser poluída, mas ela nasce assim, com essa qualidade. Essa praça, para quem não conhece, é do lado da estação Ana Rosa. Essas são águas que estão nas cabeceiras, nas nascentes do córrego Caaguaçu, ou Boa Vista, alguns conhecem como Boa Vista, e todos vocês já viram eles, que são de São Paulo, já viram esse rio. Na parte que ele está aberto, ele forma um dos lagos de Ibirapuera. Né? Então, olha aí. E essa água é bombeada do subsolo do condomínio. 6.000 litros hora, todos os dias, às 24 horas do dia, 30 dias por ano, e assim por diante, de um deles, porque são 6 condomínios no entorno. E ali tinha, no meio da praça, que vocês viram um vão, tinha uma bela de uma árvore, era uma paineira, né? Bueno, antiquíssima. Ela pegou uma doença e a prefeitura cortou. Foi a primeira vez que a gente viu a praça sem a árvore.
E aí fala assim, não, mas não morreu por causa do problema da água, ela morreu de uma doença, da cupim nas árvores em São Paulo, etc, etc. Gente, a hora que você bombeia isso, o lençol freático baixa, tem estresse de uma árvore antiga que não consegue mais ir buscar água mais embaixo e morre. Pode passar o próximo, por favor? Aqui são iniciativas, porque a gente fala afetar, porque se a gente não tem gestão que está fazendo, gestão pública, que está pensando de forma diferente, que está pensando das maneiras que a gente viu o Pedro, que viu o Guilherme falar no filme, etc., tem gente fazendo. Gente, igual vocês, que pegam e faz. Ali são as nascentes do Iquiririm. Esse lago não existia, era um lugar completamente sujeira e etc. Essas são as pessoas que fazem. Ó. Aquele ali a gente tem um jardim de chuva em São Paulo, só tem um em São Paulo, né? Não, agora tem até mais, tem a Aquatória, eu vi outro dia, agora já está aparecendo outros. Mas há um ano atrás não tinha nenhum. E esse foi um dos primeiros. Iniciativa de quem? Cidadãos. Não foi da prefeitura. Não foi da academia. Não foi das empresas. Foram dessas pessoas, olha lá, elas estão lá em cima. Também está a Floresta de Bolso ali. A Horta das Corujas acontece a mesma coisa. Aproveita a água do Rio das Corujas no meio da Vila Madalena e produz. Produz, é uma horta. Né? Pode passar, por favor? A gente pode dar um corre agora, já está no finalzinho, passar alguns slides para a gente ir. Não, eu vou passar eles diretos, Bueno, esses slides, que já deu o nosso tempo, mas aqui o que a gente está vendo é, por exemplo, Lyon, na França, na Coreia, todo mundo está acostumado a ver, ali na Holanda, as fotos em cima são de 2008, embaixo são de 2015. E vocês podem ver essas fotos, isso aí foi tirado do Google Street View. Entra nesses lugares e pode ver. Isso aí é o Rio Manzanares, o Parque Madrid-Rio, uma verdadeira marginal de São Paulo. Várias pistas, o rio canalizado no meio. Lá, em vez de enterrar rio, eles enterraram os carros. 6 quilômetros, 7 quilômetros de túneis. E virou daquele outro jeito. Próximo, pode passar. Bom, Singapura, olha o canal do rio aqui, em Singapura, em 2009. Olha 2018 como que está. Acabou o canal. Não tem mais isso. O rio está todo curvo de novo. Próximo. Rio Salmil, Nova York, é Yonkers, né? Grande Nova York. Aqui em 2004, ali em 2016. Ficou 90 anos embaixo de um estacionamento no centro da cidade. Próximo. Bueno. Vai passando que já está. Ribeira da Grande, que o Bueno esteve lá, visitou, conheceu. Próximo. E esse em São Paulo. Esse aqui foi reaberto em 2008. É o Pirarongaua, no Jardim Botânico. O que eu quero dizer é o seguinte, esse é o único exemplo que eu conheço de rio reaberto no Brasil. Não conheço de mais nenhum. Aquilo que vocês viram lá nos outros slides é política pública no mundo inteiro hoje. Está todo mundo pensando desse jeito. Aqui ainda são cidadãos fazendo, uns poucos. Daqui a pouco vai ter mais e espero que vire política pública também. Obrigado. Obrigado. Eu só queria dizer uma coisa para todos. O Bueno trouxe a água de Iquiririm, vocês viram foto lá. Se vocês quiserem todos verem como é a água do Rio Pinheiros e a água do Rio Tietê, venham aqui, pode pôr a mão nessa água, porque é assim que a água é. Aquilo que está lá não é a água do rio, é a água mais tudo que a gente joga dentro. Tá? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para você ficar e escolher aqui alguém para ganhar o livro. Pode ser? Posso escolher? Não, escolher não. Sortear. Sortear. Obrigado. Vamos lá. Luana Duarte. Está? Porque se não estiver, eu vou escolher outro. Luana já foi? Oi? Victor Chaves. Cadê o Victor? Oba! Era você mesmo?
Vitor, parabéns. Ah? Tem 2 Vitor Chaves? Espera aí. Então, eu vou tomar uma decisão aqui e eu vou dar para os 2. Obrigado. Agora, o Richard Lee, que é gerente de sustentabilidade da Ambev. E incrivelmente jovem. Boa noite, turma. Cautelosamente feliz Dia Mundial da Água para todos. Eu sou Lee, da cervejaria Ambev, e em nome da Água Ama, eu estou super feliz de estar aqui. Foi super prazeroso participar do projeto, ver esse documentário no final com tanta gente que eu convivo, que eu admiro e que me ensinou tanto. Fico até de verdade encabulado de falar na frente de todo mundo, de toda essa galera. Por isso que a minha fala aqui hoje é bem curtinha e a minha missão é simples, que é contar para vocês da Água Ama, que é a nossa água mineral, e como ela nasceu. Muito bem. Na cervejaria Ambev, a gente tem um sonho. O nosso sonho é unir as pessoas por um mundo melhor. Para concretizar isso, a gente tem essa plataforma de sustentabilidade, que tem 6 pilares, 6 temas, todos eles muito ligados ao nosso business e áreas onde a gente tem um impacto grande como negócio, como companhia. Então, estamos falando de água, de economia circular, agricultura, energia, empreendedorismo e consumo inteligente do álcool. Assim como o Carlos do Pacto Global comentou, a gente também consegue relacionar as nossas plataformas aos ODS, né, numa forma de mandala. Mas voltando ao tema inicial, que é a história da Água Ama, e ela começa aqui nesse pilar, que é o pilar água. Para uma cervejaria, água é absolutamente essencial, seja no nosso processo produtivo, seja para ter insumos de boa qualidade. E no final do dia, nas nossas bebidas, elas são majoritariamente compostas de água. Então, enfim, o tema água sempre foi uma grande preocupação e a gente vem trabalhando ele há bastante tempo. Um dado que eu gosto de trazer aqui é que nos últimos 20 anos a gente reduziu em 50% a quantidade de água que a gente precisava para produzir cada litro de cerveja. Lembrando que o nosso sonho é unir as pessoas para construir esse mundo melhor junto com a gente criou essa plataforma chamada Save. Muito simples, é uma plataforma online, onde qualquer empresa, de qualquer indústria pode entrar, se cadastrar e ter acesso às mesmas tecnologias, ferramentas, metodologia que a gente usa dentro da cervejaria e que permitiu a gente chegar naquela redução que eu contei para vocês. As empresas que estão com a gente têm, em média, no primeiro ano, 18% de redução no volume de água utilizada por elas. Ou seja, quando a gente soma o impacto de todo mundo, é algo bem significativo. Olhando um pouquinho para fora dos muros da cervejaria, né? Para produzir cerveja, vocês têm que estar inserido e muito próximo de uma bacia hidrográfica. A gente tem também há bastante tempo um projeto sólido apoiando diversos projetos em várias bacias do Brasil, alguns deles com a TNC, do Samuel aqui com a gente. E a ideia aqui é conscientizar, preservar e recuperar, em alguns casos, essas bacias hidrográficas, olhando muito para o futuro. Só que, apesar de todas essas iniciativas das quais a gente tem bastante orgulho, ainda nos incomoda demais saber que hoje tem 30 até 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água, né? Novamente, dentro de uma organização de uma empresa que movimenta muita água, que utiliza muita água, que vende bebidas e gera valor com isso, é no mínimo incômodo você olhar para uma realidade dessa. E é desse incômodo que surgiu a nossa ideia de fazer alguma coisa, de ser parte da solução e não do problema,
E aí a gente criou essa água que vocês estão vendo aqui, que é a água AMA. A água AMA é uma água mineral em que 100% do lucro gerado por ela, ele é aplicado em projetos de acesso à água no semiárido brasileiro, que dialoga com aqueles 30, 35 milhões de brasileiros que eu contei para vocês. Então, explicando o funcionamento dela de maneira bem simples, né? Quando você compra uma garrafinha de água AMA, você está pagando mais ou menos metade pela produção e transporte dela, 25% de impostos, tributos, alguma coisa de vendas e marketing para a gente movimentar a marca, e o que sobra é lucro, é 1/4. Né? Hoje é o aniversário de 2 anos da Água AMA, a gente lançou ela no Dia Mundial da Água de 2017. E muito orgulho de dizer que hoje a gente arrecadou já um pouco mais de 3 milhões de reais de lucro, todos eles investidos nesses projetos de acesso à água, e com a verificação da KPMG para a gente garantir que está tudo sendo feito de maneira regular. Quando eu falo de projetos de acesso à água, para tangibilizar um pouquinho mais, né? São várias comunidades onde a gente atua, cada uma delas tem as suas particularidades, então nenhuma solução é idêntica à outra, mas a gente está falando de coisas como perfuração de poços artesianos, estações de tratamento d'água, cisternas, muitas vezes, tudo sempre de maneira muito sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto de continuidade do projeto. Uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, é que em caso de poços artesianos, um custo muito grande para a operação era a energia elétrica. E é um lugar onde pode faltar água, mas não falta sol, ainda bem. Então a gente colocou placas solares para gerar essa energia que faz o bombeamento da água. Enfim, são vários modelos, teria um monte de foto para mostrar para vocês, mas acho que é só para ilustrar um pouquinho de como é que é a atuação da Água AMA em uma comunidade. Hoje, com esses 3 milhões que eu comentei com vocês, a gente já conseguiu beneficiar 35 mil famílias no semiárido brasileiro. Né? São 28 projetos espalhados por todo o semiárido, então Maranhão, Pernambuco, Sergipe, todos os estados que compõem o semiárido brasileiro. E aí aqui algumas fotos que eu gosto de contar um pouco das histórias das pessoas. Né? Então, quando você pensa em acesso à água, a primeira coisa que vem à cabeça é beber água, sede. É verdade, é um fato super importante, mas a gente descobre que a água é muito mais do que só água de beber. Então, nesse caso das mulheres, principalmente, que gastam 6, 8 horas por dia andando com um balde de água na cabeça para ter essa água que muitas vezes nem é de boa qualidade, a gente tem casos de senhoras que estão aprendendo a ler e escrever com mais de 60 anos. Né? A gente tem jovens que não iam ter uma carreira ou capaz de gerar renda, aprendendo um ofício, tendo a sua horta, coisas simples, tipo, tem um caso de um cara que está fazendo bolo em lata de sardinha, mas é muito bacana, né? Então, como que a água permitiu gerar toda essa roda de prosperidade econômica? Então, a gente tem pessoas da própria comunidade administrando essas estações de tratamento d'água, sempre muito ligado a ações educativas, né? Então crianças da comunidade vão visitar, vão entender o papel delas. Acho que sentir na pele a falta d'água, todas elas infelizmente já sentiram, então é natural essa sensibilidade maior. Enfim, fotos aqui de cisterna, de projetos, enfim, de lugares onde a Água AMA permitiu ter um jardim, ter uma horta de subsistência. E como eu falei para vocês, que a ideia era ser realmente bem breve, meu agradecimento por ter podido fazer parte desse projeto, um agradecimento por esses minutos aqui para apresentar a Água AMA para vocês, e a provocação, né, de quando puderem escolher uma água mineral, né, por que não a Água AMA, que está ajudando alguém, além de hidratar vocês, de contar seus amigos, seus parentes, que existe esse projeto, que é muito bacana, convidar a entrar no nosso site. E se tiver alguém de outras organizações, outras empresas aqui, a ideia é mostrar que dá para fazer. Não precisa necessariamente ser algo gigante, e não precisa ser algo, enfim, que necessariamente vai ser custoso. Então, esse é o meu recado. E então, em nome da Cervejaria Ambev e da Água AMA, agradecer a todo mundo aqui. Obrigado. Muito obrigado, Richard Lee. Agora nós vamos chamar Edson Grandjean.
Dizioli, biólogo da USP. Por favor, mate seu nome. Né? Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Obrigado. Quando a gente sobe aqui, a coisa muda de figura, né? Fica mais... meu nome é Edson e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É um prazer enorme para tratar de um tema que, de uma forma ou de outra, permeou absolutamente todas as falas, inclusive no filme, aqui na frente, quando o Samuel falou, que é o tema que me move profissionalmente, sempre me moveu, que é o tema da educação. A ideia aqui falar um pouquinho dentro dessa temática de procurar uma educação para criar uma nova cultura da água. Eu costumo brincar que eu estou há 44 anos na escola, né? Eu tenho 47 e eu estou na escola de alguma forma desde os 3 anos, quando os meus pais me matricularam no ensino infantil. Desde então eu passei por toda a escolaridade básica, entrei na faculdade, me formei biólogo, como vocês viram, né? E quando eu estava no meu mestrado, mais ou menos em 95, mais ou menos não, exatamente em 96, eu enfrentei a minha primeira sala de aula. Entrei numa sala de aula de ensino médio e eu me apresento sempre como professor. Eu sempre fui professor e acho que sempre serei, né? E desde 96 que, de alguma forma, eu estou envolvido com trabalhos na escola, né? Seja por aulas ou seja por trabalhos junto com o pessoal do Procan, da Reconecta, procurando desenvolver atividades escolares voltadas para a educação e sustentabilidade. Então, tudo a ver com o tema da água que a gente está vendo hoje, né? Um advento recente na minha vida foi a paternidade, né? O Eduardo surgiu na minha vida e na vida da minha esposa há 3 anos, e é inevitável você comparar a sua vida escolar com a vida escolar das crianças de hoje, né? Ele tem 3 anos, 5/6 da vida do Dudu já se passaram dentro de alguma instituição escolar, né? Ele tem 3 anos, ele embarcou na primeira aventura dele com 6 meses, né, no berçário, e ele está na escola até hoje, né? Eu só fui entrar na escola pela primeira vez com 3 anos, né? Então já tem uma diferença muito grande. E o que eu vejo com o Eduardo em casa é a empolgação, quem tem filho sabe, né? É a empolgação que eles chegam da escola sempre com alguma coisa na mão. Às vezes me incomoda, né, que é muito papel, muita cola, tal, mas faz parte da educação infantil, né? E ele sempre traz alguma coisa muito interessante, ou é uma colagem, ou é um desenho, ou uma pintura, e ele mostra aquilo com um orgulho gigantesco, né? Que ele fez aquilo na escola e mostra para os pais, mostra para os colegas, né? E é inevitável eu fazer um paralelo com algumas experiências que eu tive na minha escolaridade, né? Quando eu convido vocês a fazerem essa reflexão, né? Fechar os olhos. E o que marcou, o que vocês lembram da vida escolar de vocês, né? Que episódios que marcaram, né? Um episódio que me marcou muito foi justamente no ensino infantil, na minha escola, que chama, na falecida Grilinho Falante, que era ali na Cotoxó, em Perdizes, não existe mais há muitos anos, que existia uma parede branca onde, algumas vezes por mês, a gente literalmente pintava o set, né? As professoras botavam tintas de várias cores no chão e a gente enfiava o pé, enfiava a mão, enfiava a cabeça e pintava aquela parede de branco, né? E todas as minhas lembranças escolares têm muito a ver com isso, têm muito a ver com o fazer, né? E essa é uma tônica que eu tenho dado no meu trabalho como educador, né? Escola é também lugar de transmissão de conhecimento, mas principalmente escola é lugar de fazer coisas. E fazer coisas não sozinho, mas fazer coisas com seus colegas e com seus professores, né? Então, essa ideia da escola como oficina, como um espaço de criatividade, como um espaço de criação, tem permeado principalmente os meus últimos 15 anos de atuação como professor e como educador, né? Essa importância do fazer tem me movido e tem movido também as pessoas com quem eu trabalho nos últimos anos a produzir coisas. Isso eu produzi junto com o meu orientador de doutorado, que é o Pedro Jacobi, que está aqui. Olha a responsabilidade, né? Falando na frente do orientador, assim, né? Que foi um plano de aula que nós fizemos justamente no ápice da crise hídrica, que, como falaram aqui, não é crise hídrica, é crise humana, né? Que era um puro e simples plano de aula, né? Que a gente chamou de São Paulo Pé de Água e Ação.
Todas as 16 ou 17 páginas desse plano de aula trazem algum tipo de experiência a ser vivida ou alguma coisa a ser construída, né? Colocar você no lugar de protagonista de alguma coisa que precisa ser feita, né? Se vocês tiverem interesse, está naquele endereço ali. No final tem o meu e-mail. Se vocês quiserem me escrever depois, eu posso mandar todos esses materiais para vocês, né? E vejam bem que esses materiais não são materiais só para usar na sala de aula, né? São materiais para usar em todos os níveis de ensino, né? Formal, não formal e informal. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, e as pessoas que trabalham comigo, a gente se diverte bastante, é fazer exploração de cenários, né? Eu inventei essa notícia de jornal, né, o Jornal da Cidade, que depois que eu vi que está escrito Bauru ali em cima, né, eu achei que vocês não iam enxergar, mas acho que vocês vão ver, né? Mas pode ser de Bauru, né? Por que não, né? Água estará disponível à população de São Paulo por mais 113 dias, anuncia a prefeitura, né? Essa notícia ela pode ser apresentada para um grupo de estudantes, para um grupo de profissionais, e a pergunta é: o que faremos nesses próximos 113 dias? Né? Que exploração de cenários que a gente pode fazer, tanto de mudanças de comportamento e de posturas individual, mas principalmente como nós coletivamente vamos agir frente a esse desafio socioambiental. Apesar de eu falar que eu inventei essa notícia, ela foi uma notícia real nos jornais da Cidade do Cabo em 2017, onde eles tinham apenas 113 dias de água pela frente. Então é fictício, mas não muito. Outra atividade que a gente tem, principalmente pela Reconecta, colaborado muito com escolas públicas e particulares, é horta. Apareceu na apresentação do José Bueno e do Luiz, né, a questão das hortas, ali da Horta das Corujas, né, e essa questão da horta escolar, para mim, é um dos caminhos mais ricos e mais propícios para você formar futuros cidadãos, né? Nessa foto ali tem dois nexos indissociáveis, né? Principalmente a questão da água. Eu escolhi essa foto especialmente porque as crianças os jovens estão regando a horta, né? Então tem esse nexo indissociável da água com a alimentação, da água com a terra e da terra com a comida, da terra com a planta, né? Daí você consegue explorar inúmeras possibilidades, né? Desde alimentação saudável, produção de orgânicos, uso e abuso de pesticidas, que infelizmente está voltando aí nos jornais, né? A quantidade de pesticidas que estão sendo regulamentados de novo para uso, né? E para além do fazer, né? Eu também tive o prazer de poder escrever esse livro com o Pedro, que se chama Água e Sustentabilidade, Desafios, Perspectivas e Soluções. Essa foto, para quem é da área, reconhece rápido que é ali da Praça das Nascentes, na Pompeia, que eu moro do lado da Praça das Nascentes. Inclusive, eu levo o Dudu para brincar bastante nos balanços ali da Praça das Nascentes. E esse livro foi feito por nós e está na internet também gratuitamente para ser baixado, tá? Então, para além da questão das atividades escolares, o Pedro e eu temos nos ocupado, né, no melhor sentido da palavra, em produzir um pouco de informação também para as pessoas poderem utilizar. Vocês perceberam que tudo isso mostra uma diversidade de experiências educativas, né? Do meu ponto de vista, a diversidade é a alma do negócio, não só na educação, mas em vários níveis, né? Você tem aqui, por exemplo, se eu fosse dar uma atividade para as pessoas que estão aqui, tem pessoas que iriam melhor, tem pessoas que iriam pior, né? Tem pessoas que iam gostar, tem pessoas que não iam gostar tanto. Então, a diversidade de experiências educacionais é fundamental para que você garanta um aprendizado do maior número de pessoas envolvidas, né? E nesses 15, 20, mais de quase 30 anos de carreira como educador, e principalmente na área de educação para a sustentabilidade, eu tenho tirado algumas lições, né, tanto pessoais quanto coletivas. Eu queria compartilhar com vocês meia dúzia delas. É muito mais, né, mas eu selecionei meia dúzia, 6. 3 do que fazer, 3 do que não fazer. O primeiro não fazer está aí. Evite ser prescritivo, e isso apareceu no filme também, né? Nós já sabemos que mensagens como feche a torneira ao escovar os dentes, tome banho de 5 minutos, né? São mensagens importantes, mas que geram, do ponto de vista comportamental, de atitude nas pessoas, um resultado muito pequeno, né? Se falar resolvesse, estava tudo bem, né? Então, a prescrição, como regra, ela engessa as pessoas de alguma forma.
A lição número 2, que eu acho que foi a Natália, do Engajamundo, que falou, né, da culpa. Né? Acho que várias pessoas falaram da questão da culpa, né, da culpabilização. Né? De você trabalhar com temas socioambientais, evitando que as pessoas se sintam responsáveis de uma maneira individualizada. Né? Que elas compreendam que ela tem responsabilidade, mas que outras pessoas da sua escola, do seu território, da sua família, também têm ações a fazer nessa direção. Então, se você culpa a pessoa de alguma forma, de novo, você engessa aquela pessoa no sentido dela ser mais proativa. Lição 3. Evite o catastrofismo. Isso a gente conversa bastante lá na USP. Né? E livros didáticos, fotos disponíveis na internet, você encontra muitas imagens que trazem essa ideia de catástrofe. Né? O planeta derretendo por causa do aquecimento global, a crise hídrica sendo mostrada por um deserto e aquela caveirinha de boi caindo. Né? São todas fotos reais, coisas que acontecem. Né? Mas, de novo, você ser catastrófico leva a pessoa à impotência. A pessoa estaciona, olha aquilo e fala: o que é que eu posso fazer como indivíduo, como pessoa, para vencer uma situação tão grande e tão complexa como essa? E a resposta que ela acha, na maioria das vezes, é nada. Então, o catastrofismo, de novo, é outro fator que engessa. E a lição número 4, 5 e 6 é do que eu acho que tem que ser feito. Né? Não eu, né? Acredito que tem que ser feito. Valorizar o contexto. Aqui nós tivemos várias lições de contexto. Né? O Luiz e o Zé Bueno trouxeram lições incomparáveis de contexto, do contexto da macrometrópole, do contexto de bairros. Né? Então, é partir de uma experiência educacional que valoriza onde você está, que faça com que você observe onde você está, quais são os desafios daquele local. Isso faz com que você reconheça o seu território e seja capaz de agir de forma mais coletiva e participativa. Lição 4. Busque a complexidade. Isso aqui, hoje, eu acho que foi uma noite complexa para todos. Né? O tema da água foi tratado sobre várias óticas diferentes, sobre várias visões. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas as minhas palavras não foram combinadas com quem veio aqui antes, né? O que mostra um bom alinhamento da educação com tudo que foi falado. E a busca da complexidade tem muito a ver com o contexto, de você reconhecer o seu território, reconhecer os desafios e fazer um exercício de empatia. Empatia é uma das bases fundamentais da boa educação, da formação do cidadão. É você entender que aquele desafio é visto por pessoas diferentes, de modos diferentes, e só há um caminho para entender como isso funciona, o diálogo, colocar essas pessoas para conversarem, né, e buscar consenso. E o último que tem a ver com isso, que é a lição número 6, é você, depois de dialogar, depois de entender, às vezes nem sempre chega num consenso, né? Mas é criar soluções de forma colaborativa e participativa. Né? Isso, não sei se vocês estão fazendo paralelos com o que foi falado antes, ou com onde e como vocês atuam, mas isso vale para qualquer tipo de trabalho, eu acho. Não só na educação, não só no ensino dentro da sala de aula, isso vale para qualquer tipo de atividade que está sendo desenvolvida. Né? Porque, no final das contas, como hoje nós estamos aqui no NIBS, né, todos os espaços, de alguma forma, eles são espaços educadores. Né? Em cima de tudo isso, eu gostaria e tenho o desejo que talvez num próximo encontro a gente não se encontre aqui para falar sobre algo que falta, mas da água que teremos em abundância no futuro, né? Para a gente realmente criar uma nova cultura voltada não para a escassez, mas para a abundância. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos e quero agradecer o NIBS, a Climatempo, o Sérgio, e falar que este debate e essas palestras vão virar 3 programas na TV Climatempo. Tá? Muito obrigado, boa noite.